Mais do que atuar na repressão ao crime, a Polícia Militar trabalha para construir uma sociedade mais segura e consciente, baseada no respeito e na prevenção. Quem escolhe essa missão precisa ter coragem para enfrentar desafios diários e sensibilidade para acolher a comunidade que protege. Hoje o nosso convidado carrega essa missão em dobro, liderar no campo da estratégia e também na construção da imagem institucional do batalhão. Graduado em Direito, especialista em gestão de polícia ostensiva, ele é natural de Caratinga, tem 41 anos, filho de Cleusa Rodrigues da Silva Lessa e de Luiz Leotério Lessa. Ele é casado com Débora Carla e é pai de 4 filhos, Luiz Gustavo, Davi, João Antônio e Murilo. Atualmente ele comanda o 2º pelotão da 287ª Companhia de Polícia Militar e também atua como assessor de comunicação organizacional do batalhão. Fique com a gente e acompanhe essa entrevista especial que vai nos ajudar a refletir sobre o papel da PM no cotidiano da cidade e sobre os caminhos para o futuro da segurança pública. Já, já! Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Supercanal TV e, claro, pelas mídias digitais. No Começo de Conversa de hoje, celebramos uma data muito importante para Caratinga, os 10 anos de instalação do batalhão da Polícia Militar em nossa cidade. Durante essa década, a presença do batalhão não apenas reforçou o policiamento ostensivo, mas também fortaleceu as ações sociais, os projetos de prevenção e o vínculo com a população. Com a trajetória marcada pela dedicação e pelo compromisso com a segurança pública, recebemos hoje, com muita honra, o 1º-tenente Wellington Rodrigues Lessa. Obrigado. Prazer te receber aqui. Prazer todo nosso, a honra é toda nossa. 10 anos de batalhão em Caratinga. 10 anos de batalhão em Caratinga. Uma história que começou em 1916. Maravilha, né? Com a instalação de um destacamento aqui. Hoje, no ano de 2015, na verdade, né? Tivemos a elevação ao batalhão e completamos 10 anos no dia 11. Estou vendo seu nome ali, Wellington. O Wellington é o Wellington aportuguesado. Achei bacana, porque sim, falou, vamos deixar esse inglês de fora e vamos botar bem brasileiro. Eu já tive curiosidade sobre isso. E aí, uma vez, eu perguntando o tabelião, eu perguntei por que a grafia do meu nome era registrada dessa forma. E aí ele me descreveu que teve um decreto entre os anos de 1980 e parece que até durou ali uns 6 anos mais ou menos, teve um decreto do governo que proibia a utilização de letras que não fizessem parte do alfabeto. E naquela época o W, X e o Y não faziam. E na verdade, eu me lembro dessa época, foi uma época, na verdade, que tinha uma dificuldade muito grande com o nome que fosse um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Sim. Sempre que eu registrei minha filha na época com o nome de Morena, sim, minha filha chama Morena. Sim. E Morena sempre foi um apelido, né? Morena, Moreninha, mas eu registrei com o nome. E foi em 83. E aí assim, o cartório pediu prazo, ficou quase 3 meses para me responder, teve que consultar. Isso foi lá em Recife, eu morava lá. Sim. Então tinha uma dificuldade mesmo. Aqui o tabelião era amigo do meu pai. Eu gostei também foi do significado, sabe do significado de Wellington, né? Não sei. Mas tem 2 significados. Um deles é nascido em família nobre. Achei bacana. Né? Tem uma função nobre, nascido em família nobre. E o outro é lugar próximo à água. Então, assim, a localização com proximidade à água. Então, tem uma relação faz sentido. Com a água, que é vida, e você defende a vida. Achei bacana defende isso. Defende a vida, né? Ótimo. Conta a sua história para nós da Polícia Militar. 41 anos, 41 anos no batalhão, até chegar aqui, como é que foi isso? Começou aqui em Caratinga mesmo? Na verdade, assim, eu ingressei nas fileiras da Polícia Militar em abril, no dia 26 de abril de 2004. 2004. Em Governador Valadares. Valadares. Isso. Aí era um contexto um pouco diferente, um arranjo um pouco diferente do que era hoje. Na época era a primeira RPM da Polícia Militar e durante esse processo aí houve a mudança e a criação da 12ª e Valadares se tornou a 8ª, ainda durante o curso. Me formei em maio de 2005 e o primeiro local que eu trabalhei após a minha formatura, formei no dia 5 de maio, no dia 15 de maio eu me apresentei em São Sebastião do Anta. Trabalhei até 2007. 2007 eu fui movimentado para Matipó. Trabalhei de 2007 a 2009. Em 2009 eu me apresento em Caratinga e só saio daqui em 2017 para fazer o CFO.
Bacana. e retorno no final de 2018. Então você estava aqui quando foi elevado a categoria de batalhão. Sim, né? Já Eu tava trabalhei aqui. aqui como soldado, como cabo, Bacana, bom. voltei como aspirante e hoje estamos aí na função de Isso, primeiro-tenente. de certa forma, facilita o seu trabalho na cidade, né? Sim, Na região, porque já conhece os isso. lugares, já conhece as pessoas. Já conhecemos ali quem atua, como atua, É. né, os índices criminais, a gente já tem um certo contato. É diferente, né, a função que eu desempenho hoje com a função de cabo e soldado, que era a função que eu desempenhava até 2017. Apesar de comandar a guarnição e algumas outras funções, hoje eu trabalho mais com a parte da estatística, eu tenho que acompanhar isso, né? Houve uma evolução da Polícia Militar nesse campo e eu vim passando por essa evolução. Bacana. E você cuida da comunicação da Polícia Militar? Também, Bacana. isso. Há aproximadamente um ano aí a gente foi colocado nessa importante função, né, que é levar a imagem da Polícia Militar, é trabalhar essa imagem, estar atendendo os órgãos de comunicação, estar fazendo essa promoção mesmo da imagem do batalhão dentro do contexto aí de mídias sociais, o contexto organizacional. Isso é interessante, porque assim, o pessoal, tem gente que não dá muita... empresas costumam dar muita importância à comunicação, né? Sim. Falei que isso é uma grande bobagem, porque comunicação é um poder, né? Comunicação Claro. é tudo. E quando a gente fala, por exemplo, em Corpo de Bombeiro, em Polícia Militar, se der uma falhazinha qualquer, aquilo explode na facilidade, né, para todo mundo. E a gente via pouco a Polícia Militar mostrando o trabalho dela, né? Que é muito grande, a gente sabe disso. Que é um trabalho árduo, é difícil, não é fácil combater crime, não é fácil você conviver com a população que você tem que acolher, mas tem que também que fazer com que anda corretamente, é tudo complicado. Sim. Eu ingresso na Polícia Militar justamente nessa transição. Né? A gente tem uma Polícia Militar ali até 1997, que é uma polícia mais fechada, é uma polícia mais combativa. A preocupação maior dela era realmente com o infrator, era a prisão do infrator e tudo, e cuidava, geria isso. A partir de 97 começa-se uma mudança de mentalidade dentro do comando da Polícia Militar. Obviamente eu não posso falar pelo comando, mas assim, eu falo pela percepção que a gente tem. Claro. E aí, a partir dali dos idos de 2004, 2005, 2006, 2008, aí essa mudança ela é mais evidente. Passa-se a trabalhar um conceito chamado polícia comunitária. E esse conceito de polícia comunitária, ele é justamente a busca dessa aproximação. Até então nós tínhamos uma polícia mais afastada da sociedade. Ela ia, atuava quando necessário, quando solicitada, mas mais afastada, não tinha uma proximidade. A partir desse momento a gente já tem uma polícia que a preocupação dela com essa aproximação é um pouco maior. E aí, quando a gente vem para essa era digital, a polícia com ali uma necessidade de adaptação, ela vem se posicionando dentro dessas mídias digitais e percebe essa importância, porque é um órgão que é muito atacado. Né? Os nossos acertos, eles não são, às vezes, muito bem vistos, ou nem são notados. Não são notados. Mas os nossos erros, eles destacam assim de forma É isso que eu estava falando, por isso tem que ter uma comunicação eficaz até para isso. Né? Então, hoje a gente tem essa preocupação de estar divulgando, de estar mostrando essa outra face da Polícia Militar. Então, e a comunicação, ela bem feita, eu acho que ela também melhora a percepção do cidadão dessa polícia acessível, que você não precisa só ter medo, você tem que respeitar, mas você não tem que ter medo quando vê um soldado, né? E a comunicação, com certeza, vai auxiliar muito nisso. Você falou que trabalhou em Matipó há 2 anos. Trabalhei 2 anos em Matipó. Minha terra, eu nasci lá. Nasci em Matipó, você, ali tem uma igreja, da igreja da Praça Matriz, tem um rio que passa ali, tem uma ponte de um lado e tem uma passarela do lado. Aquela passarela, aquela passarela tem o nome da minha bisavó, Maria Joana. Verdade. Maria Joana. Verdade. A minha bisavó morava ali perto. E o garoto não saiu de Matipó. Sai de lá com 4 anos, vim para Caratinga, a cidade aqui me adotou, mas eu sou matipoense. Engraçado como os caminhos se cruzam, né? Interessante. Interessante. E você trabalhou em Matipó numa época que devia ser muito tranquilo, porque agora já tem curso de medicina, tem faculdade. Sim. Tem muita gente de fora, vem problema com isso, né? Vem coisa boa, mas vem com certeza problema. O meu último ano em Matipó, 2009, coincide com a instalação da Faculdade de Medicina. Né? A Vértice, se eu não me engano. Vertex.
Nós, inclusive, chegamos a fazer ali alguns policiamentos voltados, porque tinha alguns equipamentos mais caros que estavam sendo instalados, então coincide justamente com essa instalação da faculdade lá, e eu venho para Caratinga. Então, na verdade, eu saio de Matipó no final do ano, se eu não estiver enganado, em setembro ou outubro de 2009, me apresento em Caratinga, e a primeira turma começa em 2010. A faculdade para a cidade é uma coisa muito boa. Ótimo. Né? Sim. Eu falo que eleva o nível cultural. Mas também aumenta a quantidade de pessoas que passam a visitar a cidade, porque você começa a ter muita festa, ter muita coisa, né? Porque estudante dá esse movimento e realmente dá mais trabalho para a polícia. Sim, verdade. Você chegou então, você começou a trabalhar em Caratinga uns 6 anos antes de começar o batalhão, não é isso? 2009? Basicamente, 2009. 2015 foi elevado ao batalhão, 2015 foi elevado ao batalhão. Então você acompanhou isso bem. Nesse período que você ficou aqui, antes de sermos um batalhão, nesse momento agora, como é que você vê essa evolução? Quer dizer, o que a cidade de fato ganhou tendo um batalhão na cidade? Tendo um batalhão? O que acontece? Na verdade, 2009 também é o ano em que a companhia é elevada a companhia independente. Nós temos algumas hierarquias, inclusive dentro de unidades e frações na Polícia Militar. Certo. Como eu disse, 1916, nós temos a instalação de um grupamento de Polícia Militar comandado por um cabo. Certo. Então, provavelmente nós teríamos aqui um cabo, talvez 1 ou 2 soldados. Isso percorre até 1970, quando há a elevação a pelotão. Aí nós temos um tenente, que veio para cá, comandar o pelotão, e isso vai até 1973. 1973, aí nós temos elevação à companhia. Durante todo esse período, nós pertencíamos ao 11º Batalhão, que é instalado em Manhuaçu. Isso. 1973, companhia, mas era companhia diária. Em 1994, nós temos uma mudança para companhia especial. É um nível um pouco acima, com um pouco, que significa um pouco mais de recurso. De autonomia também? Sim e não, porque ela ainda pertencíamos ao 11º Batalhão. Certo. Em 2009, Caratinga perde a nomenclatura de 74 CIA PM, 74 CIA PM especial. Mudam também a questão dos comandantes, porque companhia é comandada por capitão, companhia especial pode ser comandada por major. Entendi. Então nós tivemos aqui, por exemplo, o Major José Carlos, que é filho da terra, né? Está aqui até hoje, entre outros. E aí, em 2009, nós temos a criação da 22ª Companhia Independente, que é Caratinga. Temos, na mesma época, a 21ª Companhia, que é Ponte Nova, e a 22ª, que é Caratinga. São 2 unidades que saem do 11º. Aí ela já passa a ter gerência própria. Quando ela passou a ter gerência própria, a gente perde um pouco daquela intervenção da unidade mãe, que seria o 11º Batalhão. Então perde um pouco dessa intervenção, passa a ter mais autonomia de fato. Só que é diferente uma companhia independente de um batalhão. Questão de recursos logísticos, questão de aportes financeiros. O comando é diferente, a companhia independente é comandada por major, batalhão é comandado por tenente-coronel. Hoje nós temos aqui um tenente-coronel, o tenente-coronel Gustavo, que é o comandante da unidade. E a gente passa a ter, por exemplo, a possibilidade de aportes financeiros direto relativo a, por exemplo, emendas parlamentares, que não vai passar por nenhuma outra unidade, vai vir direto para cá. E muda a questão da distribuição de efetivo dentro das cidades que são geridas pelo batalhão, que a gente chama de fração. Nós já roubamos 1 minuto do bloco, o pessoal já está aqui no ponto falando, você está estourando o tempo, vamos rápido intervalo, aí só volta concluindo agora para a gente já falar sobre a mudança real. Não sai daí, nós voltamos já, estamos conversando aqui com o Tenente Lécio, nosso assunto é o aniversário de 10 anos do Batalhão de Polícia Militar em Caratinga. É já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje o representante da Polícia Militar de Minas Gerais, em Caratinga, celebrando os 10 anos de instalação do batalhão em Caratinga, o Tenente Lessa, filho da Dona Cleusa. Um abraço para a Dona Cleusa, sei que a senhora acompanha o programa, bacana, um grande abraço. Obrigado. Vamos lá, vamos retomar o seu raciocínio agora. Aí chegamos no batalhão. Chegamos no batalhão no ano de 2015, 11/6 é a resolução que institui o batalhão dentro da Polícia Militar, a criação da unidade. E isso representa um marco muito importante, porque as cidades que são elevadas a batalhão hoje, salvo engano,
na Polícia Militar nós temos 70 batalhões. Se a gente pensar que Minas Gerais tem 500... quase 900 municípios? Não é isso? Tem quase 900 municípios. Então, nós temos 70 cidades que receberam a importância de abrigar um batalhão. Algumas cidades abrigam 2 batalhões, mas é uma realidade diferente. São populações muito maiores. O número de efetivo aumenta? O número de efetivo aumenta. O número de recurso logístico, viatura, armas de fogo, recursos que são utilizados ali no patrulhamento melhora. Com certeza, mais segurança, né? Mais segurança. Né? A gente consegue oferecer um serviço de melhor qualidade. Inclusive, portfólios diferenciados, por exemplo. Nós temos hoje um ProERD ativo dentro de Caratinga, que é uma educação voltada para crianças e adolescentes ali de prevenção às drogas. Então, isso é uma realidade que é proporcionada pela instalação do batalhão. Bacana. Nós temos uma patrulha de prevenção à violência doméstica, que também é uma realidade de batalhão, né? Que acompanha ali aqueles casos mais aflorados com relação à violência doméstica, e temos resultados excepcionais, prevenção assim, efetiva com relação a índice de homicídio em relação à mulher. Eu achei interessante, eu só estou falando aqui sobre o número efetivo de possibilidade de ter maior segurança, eu fico pensando o seguinte, quando não tínhamos o batalhão, então você tinha um efetivo menor, menos equipamento, mas a quantidade de área em que a polícia atuava era a mesma. Você tem esse monte de distrito, esse monte de... Né, as cidades circunvizinhas aqui. E melhorou, então, podemos considerar que melhorou a segurança também nessas áreas? Quer dizer, com certeza. A gente observa, já há alguns anos, a gente tem um acompanhamento estatístico, principalmente pós-instalação do REDS, que é o sistema informatizado de registro. Os registros eram feitos à mão, e a partir de 2009, 2010, os registros passam a ser informatizados. Bacana. Então, o registro de eventos de defesa social, que é o REDS, que a gente chama, que é o BO. O Boletim de Ocorrência, ele nos proporciona um aporte de dados que a gente consegue compilar e distribuir, né, trabalhar esses dados. Então, o que a gente percebe? Ano após ano, a gente tem reduções criminais significativas dentro das 24 cidades, mas principalmente Caratinga, que é a cidade que abarca, né, ao maior índice criminal, devido a melhoras de condição de trabalho, a esse efetivo, a essa logística melhor, que é proporcionado por uma unidade. E isso e quando a gente fala de 10 anos, é muito importante e destaca bastante, porque nós tivemos nesse período locais que foram promovidos à unidade, a batalhão, e posteriormente foram regredidos. Muito bem. E aí a importância de Caratinga dentro do cenário da Polícia Militar, ela demonstra através desses 10 anos que nós estamos comemorando. Quer dizer que isso é possível, então? Quer dizer, foi elevado a batalhão e de repente perde a... Pode perder isso possível. esse status de batalhão. Até aproveitar a deixa disso, porque eu me lembro quando foi elevado a batalhão aqui, e política é uma coisa... Política é boa, politicagem é muito complicada, né? Eu sempre falo isso. Sim. Mas na época eu me lembro assim, apareceu um monte de padrinho, um monte de deputado, eu que trouxe o batalhão, é o prefeito que trouxe, é o outro que trouxe. Para se instalar um batalhão, elevar uma categoria à condição de batalhão, é sempre uma questão política mesmo ou tem outra avaliação pela Polícia Militar? Não. A questão política, ela sem dúvida é importante, né? Ela tem um peso dentro da decisão do governador para elevação de uma cidade, de uma companhia independente, né, ou criação de um batalhão. Porém, a Polícia Militar ela trata isso de forma muito séria. Muito bem. Não é simplesmente uma indicação política, não. É feito um estudo de situação. Esse estudo de situação ele perpassa por fases, ele perpassa por esferas da Polícia Militar que vão analisar a viabilidade disso aí. E aí, posterior a tudo isso é apresentado para o Comando Geral da Polícia Militar, que através ali dos assessores dele vão analisar. Não, realmente, tem um índice, tem a condição, as proximidades com os outros batalhões, a fronteira do local, ela divisa ali com várias cidades. Então, realmente, há a condição. Aí, esse
esse apoio político ele vai ser interessante quando isso aí for passar para votação, né? Todo o trâmite com relação ao governo. Mas a análise técnica ela existe. Ela existe. Até porque também e é necessário. O caminho é longo, né? Porque o caminho é longo. Um pelotão, não sei o quê. Você vai para a companhia especial, quer dizer, ninguém sai de um pelotão para dificilmente. Batalhão. Né? Não conheço nenhuma história assim. O senhor falou aí nessa mudança em 10 anos, aí eu fico imaginando que também foram 10 anos de muita mudança em tecnologia. Sim. O mundo mudou completamente em 10 anos, a maneira de comunicar, de perceber as coisas, de reagir a determinadas situações. Né? Como que a tecnologia facilitou o trabalho da polícia ou viabilizou a quantidade de crime? Como é que é isso? Como é que o senhor trata isso? Então, a tecnologia é até interessante essa questão, porque a Polícia Militar ela trabalhava com rede rádio analógica, que é basicamente esse mesmo rádio que caminhoneiro usa. Inclusive, a gente tinha diversas interferências. Quer falar câmbio, parar, vou responder? A gente tinha diversas interferências em alguns momentos. Obviamente, tem um protocolo de segurança, há algumas mudanças de faixa, etc. e tal. O que a polícia tem feito nos últimos anos, e o batalhão acho que está completando está indo para 2 ou 3 anos, que a rede foi digitalizada. Hoje a nossa rede, do HT, do rádio da viatura, do rádio do Copom, ela funciona igual a uma rede de celular. A tecnologia é praticamente a mesma, inclusive não é mais possível copiar a rede da Polícia Militar dentro de Caratinga, não é mais possível haver esse tipo de interferência por conta disso. Essa é uma tecnologia que veio para agregar essa digitalização. Além disso, nós temos acompanhamento de rede social, nós temos grupos próprios dentro de redes sociais ali de comunicação via de mensagem. Nós temos grupos próprios ali que a gente divulga informações relativas a turno de serviço, a algum indivíduo que a gente esteja acompanhando, alguma pessoa que a gente esteja fazendo ali alguma necessidade de estar repassando essa informação de forma mais massiva. Entendi. Então a tecnologia ela agregou bastante dentro desse universo aí da segurança pública. Rapaz, eu tenho que aproveitar para te fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza que o telespectador, o internauta, tem sempre essa curiosidade, o pessoal no estúdio também tem. Claro. Quer dizer, então esse negócio de pensar que toda vez que o policial está com o celular na mão e está no WhatsApp com essa enfiada, não, ele está trabalhando. Está trabalhando, na maioria das vezes eu tenho que perguntar mesmo, porque as pessoas não sabem. Quer dizer, a polícia trabalha sim com o celular. Sim, hoje o celular ele é uma ferramenta muito importante. Por exemplo, às vezes a gente faz um exemplo mais claro impossível. Nós tivemos um homicídio no final de semana e a perícia havia necessidade de deslocar no local. A gente faz alguns materiais fotográficos e repassa para a perícia, para ela poder ver o cenário que ela vai chegar ali. Então, essa é uma das funcionalidades. A gente tem um acesso muito fácil com os delegados dentro de Caratinga, o doutor Ivan, temos aí o doutor Sávio, que são pessoas bastante acessíveis, que a gente lida mais vezes, né? A gente troca mensagem direto. Então, assim, é uma ferramenta de trabalho. E é uma boa ferramenta. Eu fico imaginando de onde nós saímos, né? Do tempo que você chegava numa cena de crime, que você tinha que tirar uma foto para revelar, porque ainda tinha isso, você tinha que revelar. Hoje é tudo muito rápido, né? Você já fotografou, você já manda dali mesmo, se adianta um processo. Eu tenho um grupo com praticamente 200 militares ali. E esse grupo, às vezes, eu estou ali com a foto de um suspeito de ter cometido um crime, um furto, um roubo, um homicídio. Eu pego aquela foto e divulgo nesse grupo. Eu tenho 200 militares que tomam conhecimento instantaneamente daquilo. E aí, algum ali já vai poder informar. Falar, não, esse cara aí é de Piedade, esse cara é de Santa Rita, esse cara é do bairro Santa Cruz, é do Esplanada, é do Santa Zita. E a gente já vai trabalhando aquela informação ali. Bacana. Quando você analisa a curva da quantidade de crimes cometidos, e você tem uma pandemia no meio disso, teve redução pós-pandemia, isso aumentou? Quer dizer, o que a pandemia trouxe em termos de segurança pública que tenha melhorado ou piorado? Você vai responder isso agora não, nosso tempo acabou. Perfeito. Rapidinho, rápido intervalo, não sai daí, já nós voltamos com mais segurança pública, com mais aniversário do batalhão da Polícia Militar em Caratinga. Nosso convidado é o Tenente Lessa. Nós voltamos já.
Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa. E você que chegou aí, pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós estamos conversando aqui com o Tenente Lessa. Estamos celebrando aqui no programa os 10 anos de instalação do batalhão da Polícia Militar em Caratinga. Tenente, vamos lá. Pandemia, conta para nós aí como é que foi isso. Então, nós temos algumas curvas interessantes dentro dessa realidade que você me perguntou. 2017 nós temos um ano em que a criminalidade violenta ela tem quase que um ápice dentro da nossa unidade. Foi o ano que nós tivemos um número mais elevado de roubos, mais elevado de homicídios. O roubo é aquele com emprego de arma de fogo, né? Ou violência contra a pessoa. É diferente do furto, que às vezes a pessoa entra na casa fechada, sem ninguém, não tem contato. Então, 2017 é um ano que a gente tem assim, uma curva bastante elevada em relação a isso. E foi um ano fora da curva, na verdade. Fora da curva, tá. Posterior a isso, nós temos algumas reduções, e a gente vem reduzindo, 2018, 2019, e aí nós chegamos na pandemia, isso. 21, 22. Os nossos números, eles ficaram relativamente estabilizados, porque a gente já vinha de reduções de anos anteriores. Porém, a partir daquele momento ali, né, nos anos seguintes, a gente tem um enfrentamento um pouco diferenciado em relação. Por quê? Todos aqueles criminosos, aquelas pessoas, aqueles infratores que nós prendemos naqueles anos anteriores, pós-2017, alguns deles foram colocados em prisão domiciliar por uma questão legal e por uma questão sanitária naquele momento, né, de saúde. Foram colocados em prisão domiciliar ou foram retirados ali dos presídios para cumprimento de penas de forma diversa. Além, claro, da progressão de regime comum da nossa legislação de processo penal. E aí a gente percebe um enfrentamento diferenciado nesse período, porque essas pessoas que foram colocadas em liberdade, elas não ressocializaram. E elas voltaram a cometer os mesmos delitos que elas cometiam antes. Eu imagino, tomou a vacina, já pode sair, pronto, aproveitei, meu filho, não estou na cadeia, vou fazer. Então, esse pós-pandemia, para nós, ele foi foi desafiador. Foi bastante desafiador. Mas a gente contava na época com o atualmente Coronel André, era o Tenente Coronel André, o comandante da unidade, o Tenente Coronel Flávio era o subcomandante, entre o corpo de oficiais que nós tínhamos na época, que trabalhou isso de forma muito inteligente, né, e conseguimos contornar. Obviamente, sem o apoio da tropa, sem a tropa abraçar, seria impossível. Nós contamos com uma tropa na nossa cidade, assim, excepcional. São militares extremamente dedicados, pessoas... são filhos da terra, a maioria deles. Os que não são filhos da terra foram adotados e adotaram Caratinga. Bacana. Então, isso foi desafiador, mas foi um momento que nós conseguimos trabalhar essa união, trabalhar essa visão dos militares em relação a estar mais presente. A perceber que nós somos clientes do nosso próprio serviço. Entendi. Se eu presto um bom serviço, eu vou receber um bom serviço, a minha família vai receber um bom serviço. Se eu presto um mau serviço, a minha família vai receber na mesma medida. Então, foi um período assim que a gente conseguiu incutir essa ideia. Bacana. E foi muito proveitoso. Como homem da comunicação e como militar, a sua percepção hoje, Caratinga, na sua percepção, é uma cidade segura? Sim, Caratinga é uma cidade segura. Nós temos... se a gente for parar e verificar o que orbita em volta de Caratinga, nós temos realidades bastante violentas dentro, disputa mesmo ali de facções criminosas que estão se instalando ou se instalaram em cidades próximas, como a gente vê em Manhuaçu, como a gente vê em Teófilo Otoni. A gente tem um índice criminal muito forte em algumas outras cidades próximas ali dentro do Vale do Aço. E Caratinga nós temos uma criminalidade que ela cresceu, é fato, que ela cresceu. Nós percebemos isso visivelmente, mas é uma criminalidade que as ações violentas hoje, principalmente nos 2 últimos anos, ela é concentrada entre eles. Muito bem. Nós não temos, por exemplo, aquela vítima inocente, de fato, inocente. Temos aqueles crimes que são difíceis de serem controlados, por exemplo, o marido que descobre uma traição e assassina a mulher, algo assim que não foi noticiado, mas é algo comum também. Mas as ações violentas, elas ocorrem mais dentro ali do crime mesmo, do mundo do crime. Dentro da área de atuação dele mesmo. Deles mesmo. Na verdade, se você pensar, por exemplo, se compara com outras cidades, você ainda tem segurança para atender o celular na rua. Sim.
nem chegar no sinal para te A pessoa assaltar. poder andar com a joia. Para andar com a joia é uma coisa que Sim, realmente um nem relógio. pensável em algumas cidades no Brasil. Sim, hoje a gente percebe, por exemplo, arrombamento de veículos em Caratinga não é uma realidade, né? A gente percebe pessoas com um poder aquisitivo maior andam tranquilamente com seus veículos importados, né? As pessoas conseguem ainda desenvolver uma segurança. E é interessante, assim, a atuação nossa hoje, dentro desse cenário, ela é bastante voltada para essa prevenção. A nossa maior preocupação é o que eu falei sobre Polícia Militar. A Polícia Militar, antes de 97, ela tinha uma visão mais voltada para o criminoso, para a prisão, para a contenção do criminoso. Hoje não. Hoje o nosso cliente é o cidadão de bem. Né? E o objeto do nosso serviço, não menosprezando, é o criminoso, é a prevenção criminal. Então, a maior importância que a gente dá é justamente para a prevenção e não para a repressão. E falando em prevenção, trabalho com educacional mesmo, com crianças. Existe essa polícia? Tem esse trabalho em Caratinga de trabalhar com escolas? Sim, nós temos orientar, o PROED. Nós temos o PROED, que funciona bem? Sim, é um programa americano que veio para o Brasil já, se eu não me engano, na década de 70 ou 80. E nós temos já há alguns anos isso instalado dentro de Caratinga, até um pouco anterior do que a instalação do batalhão. E ele trabalha justamente com crianças, né? É um tempo de aula que são dois militares que vão ministrar matérias ali relativas à prevenção e repressão ao uso de drogas. E aproxima a polícia da criança também. Bastante. A criança enxergar no policial uma pessoa que ela possa confiar, né? Quer dizer, eu estou vendo aquele, eu posso ir lá que ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Se tiver em perigo, se tiver alguma situação assim, né? Interessante. E a sua percepção, porque eu já entrevistei promotores, juízes, quando a gente fala, já entrevistei pessoas ligadas à questão da violência contra a mulher, a criança, você percebe que isso está com certo controle, está não crescendo, está diminuindo? Quer dizer, número de feminicídio, por exemplo, tem atendido mais ou menos? Como é que está isso? Na verdade, menos. Tem diminuído bastante. Eu acredito que a evolução que a gente percebeu desde a instalação da Lei Maria da Penha até a nossa atualidade, ela é bastante perceptível. O que nós vemos? As medidas são efetivamente cumpridas hoje em dia. Nós temos, como eu mencionei, a PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que ela atua justamente nesse universo da violência doméstica. Então, ela trabalha ali com mulheres que foram agredidas, com mulheres que às vezes vivem ali uma situação quase que de um cárcere, né? Aquela dependência emocional, dependência financeira. E ela trabalha em conjunto com o Ministério Público, com as referências sociais, né? O CRAS, entre outros órgãos aí municipais. Na verdade, é quase como se fosse um conselho. Tem o encaminhamento da mulher, às vezes, para um psicólogo, para um acompanhamento social, a promotoria assistindo ali. Então, é uma demanda que a gente percebe que ela diminuiu por um certo período e depois estabilizou. E merece atenção do mesmo jeito, né? Bastante, porque é um crime silencioso, né? Não é? É um crime que acontece ali no âmbito de 4 paredes. Bacana. Nosso tempo está quase acabando, eu ainda tenho que deixar uma pergunta para você aqui ainda, e eu vou fazer duas numa só, porque pegar o gancho quando você falou isso sobre o BO, que é uma dúvida que o cidadão tem quando ele vai fazer um BO, vai lá fazer um boletim de ocorrência. Quando é que procura a Polícia Militar, quando é que procura a Polícia Civil? Porque é sempre uma dúvida. Fala, onde eu vou? Na Polícia Civil ou eu vou na Polícia Militar? Gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. E falasse também dessa relação com a Polícia Civil. Quer dizer, estamos trabalhando junto, está bacana, está funcionando bem. Conta para nós aí. A relação com a Polícia Civil na nossa cidade é a melhor possível. Que bom. Não temos nenhum tipo de divergência, nem pessoal. São pessoas bastante ligadas, de encontrar em algum ambiente e ter ali um momento descontraído. Temos excelentes profissionais na Polícia Civil hoje em Caratinga, pessoas extremamente dedicadas. É um efetivo bem menor, mas extremamente dedicado, qualificado para o serviço que presta. Então, nós temos uma relação muito boa com eles. Em relação a procurar uma instituição ou outra, o que acontece? A Polícia Militar, efetivamente, ela trabalha com aqueles fatos que acontecem no momento, ou seja, está em flagrante. Bateu o carro, está ali, bateu... Bater o carro é um encaminhamento para a delegacia virtual. Muito bem. Nós não fazemos esse tipo de atendimento no local por se tratar ali de uma composição civil.
Normalmente a pessoa vai fazer um BO para encaminhar para o seguro e ela pode fazer isso através da delegacia virtual. Briga familiar? Mas briga familiar, o vizinho ameaçou o outro, Polícia Militar. houve um desentendimento, um dano efetivo ali. É 193? 190. 190. Isso. 190, aí a pessoa fala, quero fazer um BO. A polícia vai... Como é que funciona Aí isso? a pessoa vai ligar, tem um teleatendente, Muito bem. essa pessoa vai atender, vai gerar um protocolo, um sistema chamado CAD, e aí isso aí vai ser empenhado uma viatura para atendimento no local. Muito bem. Nós trabalhamos com a escala de emergência. Então, por exemplo, fatos mais graves, obviamente, serão atendidos imediatamente. Fatos menos graves vão ser atendidos de acordo com que as demandas vão perpassando ali no turno. Fez um atendimento, perturbação de sossego. Deslocou ali, fez o atendimento. Tem 10 perturbações de sossego. Nós somos em cada uma, mas de acordo com o tempo de atendimento das anteriores. Entendi. Entre o cara que está incomodado com som alto às 10 da noite e a mulher que está sendo ameaçada de morte... Ela vai ser atendida primeiro. Muito bem. É a criança que está sendo abandonada dentro de casa, Muito bem. entre outras situações. Com relação a procurar a Polícia Civil, normalmente são aqueles delitos anteriores. A pessoa viajou no final de semana e quando ela retornou a casa estava arrombada. Ela tem o horário de atendimento da Polícia Civil ali que eles podem estar fazendo esse registro para ela. Não existe uma regra, né? A gente trabalha com um documento chamado DIAL, que ele fala que quem for procurado primeiro vai fazer o registro. Bacana. Muito bem. Tenente, muito obrigado. Só tem um minuto aí para suas conclusões finais. A câmera aqui é sua. Deixar o recado aí para os telespectadores. A UNEC TV, a TV Sistec, Super Canal TV, para os internautas. Obrigado. É com você. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Isso demonstra a importância dessa instalação do batalhão. São 250 anos de Polícia Militar. É a instituição militar mais antiga em relação às polícias dentro do Brasil. É uma instituição mais antiga que isso, mas desde que houve a nomenclatura, nós temos 250 anos. Os 10 anos de instalação do batalhão, que nós estamos completando, acabamos de completar agora no dia 11, demonstra a importância de Caratinga no cenário de Minas Gerais e estamos à disposição para aquelas situações em que a pessoa se sinta ofendida, que ela se sinta agredida, mas também estamos de braços abertos para acolher as pessoas naquelas necessidades, às vezes, que elas têm no dia a dia. A Polícia Militar está sempre buscando a paz social, está sempre buscando o melhor convívio entre as pessoas. Então, precisou, conte com a Polícia Militar. São 10 anos que nós estamos com o batalhão e, se Deus abençoar, permaneceremos por mais 10, mais 20, mais 30 e seguiremos juntos com a sociedade caratinguense. Muito bom. Tenente, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Prazer te receber aqui. Parabéns aí pelo trabalho, pelos 10 anos do batalhão. Leva o nosso abraço lá para os seus pares, para o comando, tá bom? E a UNEC TV está aqui sempre à disposição. Obrigado. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. E até o próximo encontro, se Deus quiser.